Bíblia Revelada, versão de Nelson, Alfa. Gênesis capítulo 5. As gerações de Adão. Depois da queda, a geração dos filhos dos homens, os filhos de Adão, filhos de Sete, a importância do tempo de serviço aos pais. Quanto maior o tempo de serviço, mais probabilidade há de nascerem filhos brilhantes. Adão foi a primeira geração formado a partir da imagem original e nele havia todo do potencial de crescer, multiplicar, encher, dominar. Gênesis 1, 28. Ele foi feito conforme a imagem original que estava sendo guardada para Cristo na sua encarnação. Adão usufruiu do mesmo corpo que Cristo tinha. Todos os animais têm uma característica que todo o corpo de Adão tinha somente nele. Ele estava ligado no original. Quando o homem pecou, então seus descendentes passaram a ter a sua imagem e a sua semelhança caídas. Quando Jesus encarnou-se, então nós podemos ter a oportunidade de conhecer a imagem conforme foi feita nos planos do Criador. E foi dada a oportunidade de todos os homens terem, pelo novo nascimento, a imagem do homem original. É o corpo de Cristo. Assim, todos aqueles que estão em Cristo estão ligados à nova natureza da videira verdadeira por externo. Por enxerto, João 15. Assim, se estamos em Cristo, temos a oportunidade de gozar de todos os poderes da imagem original. Os homens passaram a ser cópia de cópia caída. Assim, todos que nasceram de Adão, como Sete, não estavam conectados ao original, como ele havia estado antes do pecado. O livro das gerações de Adão tem muitas revelações e grandes surpresas. A primeira revelação que temos é que Deus formou Adão a partir da imagem e da semelhança de Deus. Então a frase, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez, se refere à criação da imagem original. Cristo, aquele que conhecemos como o segundo Adão. O diabo sempre o negará, porque nem Deus o considerou inimigo na condição de Satanás. Ele preferiu enviar a seu filho em forma de carne humana para vencê-lo. Isto é uma grande humilhação para Satanás. A formação de Adão, Gênesis 1, 26. Este foi formado a partir da imagem pré-estabelecida por Deus para ser usada por Cristo na sua encarnação. Ela estava pronta antes de toda a criação, Colossenses 1, 15. Adão foi feito a partir dela, assim como Eva foi feita a partir da costela de Adão. Portanto, como ambos foram feitos a partir de algo que já existia, também não perderam a sua identidade. Adão foi feito a partir da imagem que Deus havia preparado para ele entrar no mundo, que era a imagem de Deus, o corpo de Cristo. Gênesis capítulo 5, verso 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. Adão, a semelhança de Deus o fez. A clareza quanto ao gênero. Observe que no dia em que Deus formou Adão, criou para ele uma companheira, mas não a revelou imediatamente, até que ele sentisse falta de uma adjutora idônea. A questão do matrimônio é um direito do homem, mas ele precisa sentir esta necessidade. Observe no texto de Gênesis 2 que se procurou uma companheira para Adão e não se encontrou. Foi então que Deus providenciou a sua esposa, que já estava criada dentro dele e estava guardada na sua costela. Ela estava bem perto dele enquanto a procurava. Gênesis capítulo 5, verso 2. E macho e fêmea os criou, e os abençoou, e os chamou de Adão, no dia da sua criação. A geração de Adão, conforme a sua imagem e semelhança terrenas,
o tempo dedicado à esposa antes de gerar. Adão foi gerado à imagem e à semelhança de Deus, mas Sete não. Não mais a semelhança e imagem de Deus, perfeitas e sem pecados. Gênesis 1:26. Filhos de Adão, a partir de Sete, darão origem a uma geração de pessoas que começam a compor as classes baixas e rejeitadas por causa de sua fé. E ainda eram chamados por zombaria filhos de segunda classe, por nascerem segundo a semelhança de Adão. Por isso, no capítulo 6, teremos a diferença entre eles. Os filhos de Deus, trazido do aramaico e do hebraico, quase são do mesmo significado. Filhos dos senhores, filhos dos poderosos. Filhos dos senhores em hebraico, filhos dos poderosos em aramaico. Descendentes diretos de Deus, Gênesis 4:1, os mesmos filhos de Caim, e por outro lado, os filhos dos homens, literalmente filhos dos Adãos, chamados depois de segunda classe, mas eram adoradores, como Enoque, Enos e Noé, considerados os pobres, servidores dos poderosos, mas cheios de Deus. Mas os que se orgulhavam de ser filhos diretos de Adão, os caimitas, repletos de atitudes macabras, classe de homens maus, violentos, assassinos, semelhantes a Lameque, assim como vemos na lista do capítulo 4 de Gênesis, Gênesis 4:17, 5 e 2. Não mais a semelhança e a imagem de Deus perfeito em seu pecado. Não mais a semelhança e imagem de Deus perfeito e sem pecado. Gênesis capítulo 5, verso 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete, que significa designado. Gerou filhos e filhas antes e depois do Éden. Não houve outra raça antes de Adão. Os anjos não viviam na terra, eles tinham o seu habitat no Éden celestial, abaixo do Monte Sião original. O nascimento de Caim e Abel foi um acontecimento festivo. Gênesis capítulo 5, verso 4. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Adão viveu muitos dias no Éden, antes de pecar. Gênesis capítulo 5, verso 5. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Sete gera com 105 anos. Sete serviu na casa de seus pais 105 anos. Resultado, teve um filho adorador. Até hoje, os filhos dos pequeninos sempre surpreendem. Sete deu origem a um grande profeta de sua geração. Ele foi pai do primeiro adorador, que foi resgatar do meio dos poderosos a vocação que lhe pertencia, pois era substituto de Abel. Enos vem com a unção do adorador, porque ele foi pai do adorador, que veio para mudar a história de sua geração, porque ele serviu a seu pai 7 por 105 anos. Os filhos que servem a seus pais biológicos ou espirituais por mais tempo têm como prêmio uma geração de revolucionários. Sete teve Enos, o adorador. Gênesis capítulo 5, verso 6. E Sete viveu 105 anos e gerou Enos, que significa mortal. Observe que nascemos para dar à luz a um propósito e gerar o continuador da mesma obra inacabada. Todos os genitores têm direito a escrever um único nome na lista, embora sejam
geradores de muitos. Gênesis capítulo 5, verso 7. Viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. De todas as nossas obras sempre há uma peleja a qual nascemos. Sete nasceu para gerar a Enos. O adorador depois disso poderia morrer. Gênesis capítulo 5, verso 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos gera com 90 anos. Enos serviu na casa de seus pais 90 anos. Diminuiu o tempo de serviço para menos de 100 anos. Resultado, teve um simples filho. Tinha tempo suficiente para servir. O Cainã, dentre todos os seus filhos, foi lembrado no seu livro da vida. Gênesis capítulo 5, verso 9. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã, que significa possuidor. Enos não serviu a Sete como Sete serviu a Adão, seu pai. Por outro lado, o prêmio que recebemos por ter gerado um Cainã é a vida longa. Deus sempre nos premia com muitos anos por termos gerado uma pessoa com propósito. Gênesis capítulo 5, verso 10. Viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. Enos podia se queixar, pois ele teve uma longa vida. Deveria ter servido a seu pai, e seria pai de um grande homem. Mas nada aconteceu. O adorador vive mais que seus pais para ter mais tempo de formar mais discípulos. Gênesis capítulo 5, verso 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã gerou com 70 anos. Cainã serviu na casa de seus pais 70 anos. Resultado, teve um filho comum. Da mesma forma que Enos, Cainã não serviu a seu pai como Sete. Não podia gerar a um filho que mudaria a história de sua geração. Gênesis capítulo 5, verso 12. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalel. Gênesis capítulo 5, verso 13. Viveu Cainã, que significa possuidor, depois que gerou a Malalel, que significa louvando a Deus, 840 anos e gerou filhos e filhas. Ele viveu 105 anos a mais que seu pai, o adorador. Toda a geração dos filhos de Sete estava protegida pela presença do Espírito Santo, bem como a geração de Caim estava protegida pelo sinal que Deus havia posto na sua descendência. Gênesis capítulo 5, verso 14. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel gera com 65 anos. Malalel serviu na casa de seus pais 65 anos. Resultado, teve um filho comum, mas uma vez vemos um filho deixando de servir mais tempo a seu pai. Sua geração não causaria grande impacto nos seus dias. Serviu a seu pai apenas 65 anos, muito pouco em comparação aos seus antepassados. Gênesis capítulo 5, verso 15. Malalel, que significa louvando a Deus, viveu 65 anos e gerou a Jarade, que significa descida. Não podia se queixar da vida, pois teve tempo para servir. Veja que desde o princípio o narrador está dando as palavras filhos e filhas.
Gênesis capítulo 5, verso 16. Viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. O tempo que tinha para servir, ele viveu para si, mas não impactou com isso a sua geração. Gênesis capítulo 5, verso 17. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. Jared gera com 162 anos. Jared serviu na casa dos seus pais 162 anos. Resultado, mudou o ciclo de sua família e reintroduziu a sua geração na promessa. Teve um adorador, um filho querido por Deus. Observe que nascemos para dar à luz a um propósito e gerar o continuador da mesma obra inacabada. Todos os genitores têm direito a escrever um único nome na lista, embora sejam geradores de muitos. Jared, a Enoque e o profeta. Agora veja Jared, como ele permanece na casa de seus pais e ainda o serve por 162 anos. Veja o prêmio que ele recebe. Veja quem será o seu filho, Enoque, o grande profeta daquela civilização, aquele que viu o Senhor vindo com os seus santos. Enoque foi o seu filho, o prêmio pelo seu serviço a seu pai. Gênesis capítulo 5, verso 18. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque, que significa dedicado. Ele foi recompensado com a vida e com um filho profeta, pois não se apressou em sair do lado de seu pai, Maalalel. Mesmo que ele não tenha servido a seu pai o suficiente, ele nasceu para gerar a um profeta da sua geração, resultado da sua vida de intimidade que tinha com Deus. Gênesis capítulo 5, verso 19. Viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Veja o resultado que ele obteve por ter servido a casa de seus pais. Vida abundante é a satisfação de ser pai de Enoque. Observe que nascemos para dar à luz a um propósito e gerar o continuador da mesma obra inacabada. Todos os genitores têm direito a escrever um único nome na lista, embora sejam geradores de muitos, porque eles viviam tanto, os pais dos homens de Deus viviam tanto para verem e ficarem satisfeitos com o fruto de sua vida. Gênesis capítulo 5, verso 20. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque gera com 65 anos. Enoque serviu na casa de seus pais com 20% do tempo de sua vida. Mais do que todos os outros, resultado, teve um filho brilhante. Enoque teria uma vida curta, pois ele foi um profeta para a sua geração. Mas, mesmo assim, proporcionalmente à sua vida, em comparação aos outros, ainda serviu o seu pai bastante tempo, mesmo tempo em que em consideração a sua comissão. O seu filho será o profeta da vida abundante. Gênesis capítulo 5, verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém, que significa homem armado. Mesmo tendo andado na justiça, sendo fiel a Deus, mas o serviço à casa de Deus, os pais farão a diferença na sua vida, pois Matusalém, seu filho, terá abundância de vida.
ele tem que fazer a diferença na sua vida. Deus veio para ver quem era ele. Ele foi diferente. A civilização de seus dias ia de mal a pior. Que família, que geração, o propósito de Deus para Abel se cumpre em resposta ao clamor de seu sangue. Enos, o adorador, Maalalel, o continuador, Jared, o restaurador do nome de Enoque. Por isso este Enoque não está preso à cidade, como aquele filho de Caim. Ele era livre, ele estava livre para andar com Deus, e os afazeres da vida da cidade não lhe prenderam. Ele estava livre para andar nas missões de Deus. Gênesis capítulo 5, verso 22. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Ele não andou 365 dias, mas 365 dias, 365 vezes, 365 anos. Quem não se prende à vida rotineira da cidade não tem alternativa a não ser aquela, andar com Deus. A vida profética de Enoque, que simboliza a igreja do Novo Testamento, Enoque foi o profeta da civilização antediluviana. Ele pregou a vinda do Senhor com os seus anjos. Gênesis capítulo 5, verso 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Ele se distanciou tanto de sua cidade que acabou nas portas da cidade de Deus, e Deus não quis que ele voltasse mais. A geração de Sete é uma geração santa, substituta, adoradora e que anda com Deus. Gênesis capítulo 5, verso 24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Matusalém gera com 187 anos. Matusalém serviu na casa de seus pais 187 anos. Resultado, teve um filho profeta. Ele serviu tanto o seu pai antes de sair de casa que o seu prêmio será um Lameque restaurado. Uma profecia do novo nascimento para aqueles dias, um novo Lameque, não vingativo, não violento, mas um novo Lameque. Um Lameque que pode dar frutos de justiça, comparado ao Lameque de Gênesis 4, 24. Lameque restaurado, profeta de um novo tempo, não profeta de maldição como o filho de Caim. Gênesis capítulo 5, verso 25. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque, que significa poderoso. Os filhos dos homens que serviam mais a seus pais geravam filhos que mudavam o curso da história. Entre os outros filhos, Lameque, uma versão de outro Enoque, e outro Lameque estão na geração santa para mostrar que para servir a Deus não requer somente ter nome. Gênesis capítulo 5, verso 26. Viveu Matusalém depois que gerou a Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. Quem viveu mais? Por que viveu tanto? O restaurador vive mais. Quem restaura a vida ganha em benefício de seus feitos a vida abundante. Ao colocar o nome do seu filho Lameque, ele cria na restauração do nome e da pessoa do nome. Na sua geração, temos dois nomes restaurados, Enoque e Lameque. Sua vida foi abundante, foi tão abundante que ele se tornou a Bíblia viva. Daqueles dias. Ele pode viver e contar às outras gerações as obras de Deus. Gênesis capítulo 5, verso 27.
Todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e morreu. Lameque gera com 182 anos. Lameque serviu na casa de seus pais 182 anos. Resultado, teve um filho transformado da sua civilização. Este filho restaurado que vai servir a seu pai 182 anos. Terá como prêmio um filho que mudará a sua civilização. Noé. Veja, Sete gera Enos, serviços de 105 anos. O adorador Enos, Cainã, serviço de 90 anos. Serviu pouco, Cainã, Maalalel, serviço de 70 anos. Serviu pouco, Malalael, Jared. Serviços de 65 anos. Serviu menos, Jared e Enoque. Serviço de 162 anos, o profeta Enoque, Matusalém. Serviço de 65 anos, Matusalém, Lameque. Serviço de 187 anos, o restaurador Lameque, Noé. Serviço de 182 anos, o profeta do consolo, Noé. Serviu a seus pais 500 anos. Deus lhe deu 3 filhos que representam o mundo de hoje: o primeiro, o segundo e o terceiro mundos. Gênesis capítulo 5, verso 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Lameque gera um filho que mudará o curso da história. Ele foi um profeta, profetizou a queda da maldição. Ele não aceitou a maldição de Caim sobre a terra. Agora ele profetiza uma nova terra para consolo dos homens. Ele se preocupa com a humanidade. Surgirá um novo mundo de uma nova geração. Veja a importância do destino profético proferido no momento em que nasce uma criança. Gênesis capítulo 5, verso 29. A quem chamou Noé, que significa repouso, dizendo: Este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos e da terra que o Senhor Jeová amaldiçoou. Ele nasceu para ser pai de Noé, e sua profecia foi um ponto de partida para uma nova civilização. Deus não trabalha sem palavra profética. Gênesis capítulo 5, verso 30. Viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. Ele nasceu para profetizar o consolo sobre a maldição de Gênesis 3. Gênesis capítulo 5, verso 31. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé gera com 500 anos e recebeu uma bênção tríplice em sua casa. Todos aqueles que serviam mais tempo aos seus pais geram filhos brilhantes. Noé serviu na casa de seus pais 500 anos. Passou do tempo, mas veja o resultado: teve 3 filhos que são a base da humanidade, primeiro, segundo e terceiro mundos. Ele foi o único que gerou trigêmeo e soube esperar mais tempo para deixar a casa de seu pai. Ele serviu ao profeta Lameque por muitos anos e Deus o recompensou como pai de uma nova civilização e também se tornou um livro vivo de sua geração. Gênesis capítulo 5, verso 32. E era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, que significa rocha, Jafé, que significa ampliado, e Cã, que significa quente.